Vamos fazer esse teste 7 sobre condução térmica, né? Então temos aqui a figura, né, dessa estrutura material, tá? Onde é apresentado a temperatura nessas faces, né? Então aqui nessa face aqui a temperatura é 25, 15, 10, menos 5, menos 10 graus. Tá? Veja que isso aqui vai reduzindo, né? Isso aqui é 25, daí 24, 23, 22, 15 graus. 14, 13, né? 10 graus. Assim por diante, né? Então ela mostra a face, né, dessas interfaces no regime estacionário, né? Então perceba, sempre a gente vai falar nesse regime estacionário, onde eu tenho aqui, lembrando, dq dt igual a constante. Então essa corrente de calor vai ser constante, né, ou a potência térmica, né? A potência de condução vai ser constante. E são 4 placas da mesma espessura, certo? São todas da mesma espessura. L, 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 L. Mesma espessura. Só que a questão é que são feitas de materiais diferentes. Tá? E o calor é conduzido através dessa estrutura. Né? Então, quando se diz então que eu tenho outra cor aqui, ó, que eu tenho materiais diferentes, significa que eu tenho aqui uma constante então de a condutividade térmica K1, K2, K3, K4. Seria isso aqui, certo? Então a pergunta: ordene os materiais de acordo com a condutividade térmica, em ordem decrescente. Tá? Então, qual que é a lógica da história aqui, né? Tá, vou colocar amarelo aqui. Ó. Então, eu tenho essa potência, vai ser dada, então, por essa condutividade térmica, vezes a área, vezes a variação de temperatura, por L, né? Tá? Então, o que eu tenho diferente? Eu tenho só o valor desse K, né? Não, eu tenho o valor do K e eu tenho a variação de temperatura, no caso, né? Tenho dois valores diferentes, o K e a variação de temperatura diferentes. O A e o L são idênticos, então vou colocar da seguinte forma. Potência vezes L por A vai ser então igual a um K. Eu vou colocar um Kn, que pode ser 1, 2, 3, 4, vezes um ΔT. ΔT de temperatura. Então, colocar onde N pode ser 1, 2, 3, 4, certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui, né? Eu tenho que essa diferença de temperatura no primeiro material, vou colocar a diferença de temperatura, vou colocar 1 aqui, né? Exatamente igual a 10 graus Celsius. No segundo material é 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. No terceiro material aqui eu tenho 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. E no quarto material eu tenho 5 graus Celsius. Certo? Então são as diferenças de temperatura nos diferentes materiais. Aqui no caso 1, 2, 3, 4, podia ter colocado A, B, C, D. E aí eu quero saber então quem que é maior, quem que é menor, quem é igual, né? Então qual que é a lógica por trás? Isso aqui vai ser constante, né? Isso aqui é importante, isso aqui vai ser constante. Então eu tenho no primeiro caso aqui, eu tenho K1 vezes 10 igual a constante, né? No segundo caso eu tenho K2 vezes 5 igual a constante. No terceiro caso eu tenho K3 vezes 15 igual a constante. E no quarto caso eu tenho K4 vezes 5, né? Opa, deixa eu apagar isso aqui. K4 vezes 5, 5. Igual a constante. Certo? Então, qual que é a lógica aqui? Quanto maior o valor, então, da variação de temperatura, menor vai ser o valor, então, da
nossa constante aqui, né? Então, da nossa condutividade térmica, né? Porque todos os valores são exatamente igual a constantes. Então, eu tenho na seguinte ordem. Esse aqui vai ser o menor, então eu quero em ordem decrescente, né? Em ordem decrescente. Então, vamos pegar esse caso aqui. Esse aqui, então, K2 vezes 5, significa, então, 5 vezes esse valor aqui vai ser o maior valor, né? Ser o maior valor de condutividade térmica, tá? E esses são os maiores valores de condutividade térmica. Tá? Então, tem o K2 vai ser igual ao K4, tá? Lembrando que eu tenho a multiplicação de dois termos. Se eu tenho esse valor menor aqui, significa que eu vou ter que ter uma quantidade térmica maior para que esse valor seja constante, né? Então, K2 vai ser exatamente igual a K4. Aí depois eu tenho K1. Isso aqui, então, vai ser maior do que K1. Que vai ser, K1 vai ser maior do que K3. Tá? Então, essa vai ser a relação, então, das condutividades, né? Certo? Só pegando valores ali da nossa tabela, vamos chutar alguns valores aqui. Essas são as maiores condutividades térmicas. Então a gente pode pegar a condutividade térmica aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Do cobre, vamos supor cobre, ó, 390. Então, K do cobre, 390. Então aqui é watts por metro grau Celsius, né? Aqui no caso vou pegar aço, 80. 80. E aqui eu vou pegar, sei lá, gelo 2.2. 2.2. Então, fazendo uma comparação, seria algo do tipo, né? Então, aqui eu tenho uma condutividade térmica, por exemplo, seria um material, por exemplo, seria do cobre. O K4 seria o cobre. E aí depois eu teria o aço. E depois eu teria o gelo. Tá? Então, o problema é só para entender realmente essa relação, né? Entender que a gente vai ter que trabalhar com isso aqui como valor constante e trabalhar brevemente com esses termos, né? Com essas variáveis, né? Então, percebam então que, resumindo, né? Quando eu tenho uma corrente de calor constante, ou seja, no regime estacionário, eu vou ter valores sempre constantes aqui ao longo desses materiais, desses diferentes materiais, tá? E a gente pode calcular então sempre essa diferença para um mesmo material. Aqui a gente calcula então essa diferença de temperatura no mesmo material, tá? Sabendo qual que é o comprimento, sabendo qual que é a área, a gente consegue então extrair algumas informações e estimar qual que é o tipo de material que a gente tem, dependendo exatamente da diferença de temperatura entre esse ponto e esse ponto aqui, por exemplo, né? Então é basicamente isso.